Falando um pouco agora das proteínas estruturais, até agora nós estávamos falando de proteínas solúveis em água, né? São as proteínas globulares, e agora vamos falar um pouco sobre as proteínas estruturais, que são aquelas proteínas que têm a função estrutural, portanto, elas são insolúveis em água, né? E aí nós temos alguns exemplos, como o colágeno, né, que é uma proteína extremamente abundante. Inclusive tem lá no meu canal do YouTube um vídeo curto, é um pitch, na verdade, que eu submeti para concorrer a um projeto de colágeno. Já trabalhei bastante com colágeno, temos trabalhos com colágeno, tem inclusive um trabalho na oceanografia que está em andamento, eu não oriento mais, mas é um amigo meu que está orientando o projeto com colágeno de águas-vivas, né, de medusas. Mas também já trabalhei com pele de peixe, escama de peixe, espinha de peixe, derivados de medusa também, de águas-vivas, enfim, a gente já teve bastante experiência com essa extração e produção de colágeno marinho, né? Mas o colágeno terrestre, não, assim, do ponto de vista estrutural tem diferenças, mas existem 27 tipos de colágeno na natureza. Né? Então, colágeno. Não é só colágeno, não. Tem 27 tipos de colágeno. Né? Então, muitos tipos de colágeno são iguais, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente marinho. Mas alguns tipos de colágeno, dentre estes 27, são diferentes. São específicos de ambiente marinho e outros específicos de ambiente terrestre. Então, aqueles que são mais abundantes, na maioria das vezes, são comuns, tá, ao ambiente marinho e terrestre. Mas existem colágenos bem diferentes que são encontrados nesses ambientes diferentes e em espécies diferentes, organismos diferentes. Depois eu falo um pouquinho mais da estrutura do colágeno. Bom, outra proteína estrutural extremamente importante é a actina e miosina. Essas proteínas são importantes tanto do ponto de vista da contração muscular, mas também da formação do citoesqueleto. Tá? Então, dentro da célula existe uma teia, um emaranhado de proteínas que dão sustentabilidade à forma da célula, senão ela ela se tornaria num formato ameboide, tá? Porque o que garante a manutenção da forma da célula é o citoesqueleto, que está, digamos, amarrando aquela estrutura internamente na célula, tá? Que é o citoesqueleto. Depois nós temos também a queratina, que está presente em cabelos, unhas, cascos, chifres, pelos, né? Todos os pelos, todos os cabelos, sobrancelha, chifre, enfim, são formados na pele, né? A estrutura da pele, queratina, tá? Então, a queratina é uma proteína estrutural também bastante abundante e importante. A fibroína, que forma a seda, né? E são as fibras da seda e em alguns outros materiais que são encontrados, que não são exatamente a seda do bicho da seda, que não formam a seda tecidual, mas que guardam semelhanças com a seda, porque também tem fibroína na sua estrutura. Nós não vamos discutir uma a uma, tá? Porque não dá tempo, a gente não, mesmo no presencial, a gente não aprofunda muito o nosso estudo nas proteínas estruturais. Eu só comento um pouco para os interessados, às vezes, né, se envolverem com algum aspecto dessas proteínas. Esse slide já foi mostrado em aulas anteriores, mas aqui chamam a atenção porque as proteínas globulares elas têm a grande vantagem de serem muito pequenas, muito compactas, solúveis. Então elas ocupam pouco espaço, né, e apresentam a característica de solubilidade em ambiente aquoso, que é importante para sistemas biológicos, principalmente dentro das células.
Já as proteínas que apresentam uma riqueza, uma abundância da beta-conformação, são proteínas que ocupam muito mais espaço, né? São proteínas mais esparramadas, né? Então, a fibroína é uma estrutura em beta, né? Com uma abundância muito grande de alaninas e glicinas. Então, você tem aqui uma estrutura de glicina, né? Uma estrutura de glicina em beta formação e ligando essas glicinas a laninas, né? Então, isso vai dando uma rigidez, ao mesmo tempo que leva à flexibilidade. Né? Então, são proteínas muito interessantes de se estudar. Infelizmente, eu não sou mais pesquisador no ponto, né, formal, né, institucional. Eu sou pesquisador nas empresas em que eu estou atuando, em uma delas particularmente. Nas outras eu sou mais empresário mesmo, e professor até, mas não um pouco pesquisador. Mas em uma delas eu sou pesquisador, então eu continuo fazendo pesquisa, mais voltada agora para os interesses da empresa, né? Mas esse é um assunto que me interessa bastante, pensar em proteínas que sejam de interesse, que tenham aplicações diversas, né, e que possam ser produzidas aí por organismos vivos. A queratina, então aqui a gente tem a estrutura do cabelo, né? Você tem, isso aqui é um cabelo, tá? É um fio de cabelo, né? É um fio de cabelo. Agora você pega, olha esse fio de cabelo por dentro. Então tem várias células que formam esse cabelo, né? Tá? E dentro dessas células existe uma grande quantidade de protofibrilas, que por sua vez são formadas de protofilamentos, que por sua vez são formados de diversas alfa-hélices enroladas, enoveladas entre si. Tá? Então você tem duas alfa-hélices, são duas alfa-hélices, então é uma coisa assim, mas basicamente isso aqui isso aqui é uma alfa-hélice, e aí você tem uma outra alfa-hélice que se enovelam, e essas duas, essa estrutura, né, forma os filamentos que vão levar ao protofilamento, que por sua vez vai levar à formação das protofibrilas. Então aqui você tem um detalhamento, né, de como é que funciona. Aqui você tem uma alfa-hélice, aqui você tem a alfa-hélice em dupla, né, esse desenho aqui que eu fiz é esse desenho aqui, né? Aí essas estruturas se organizam, essas estruturas em dupla fita, se organizam formando os protofilamentos, e os protofilamentos se organizam em estruturas maiores, formando as protofibrilas. E as protofibrilas vão formar a estrutura das células. E essas células juntas, ligadas umas às outras, formam um fio do cabelo. É assim que é formado. Né? O colágeno, ele é uma proteína que é formada por, diferente do cabelo, que são duas. Bom, tem muita diferença, na verdade, né? Porque lá no cabelo você tem duas cadeias que formam a fibrila, né? E aí, mas essas fibrilas vão se organizando e se juntando também para formar a protofibrila, né? No colágeno, tá? São 3 cadeias também alfa, né? Essas cadeias se enrolam uma na outra, então você tem tonalidades de cor aqui para distinguir de qual cadeia é. Então você tem a cadeia cinza, você tem a cadeia azul escura e a cadeia azul clara. Então você tem 3 alfa-hélices enoveladas uma na outra, né? E aí quando você olha aqui de cima, você observa isso aqui. Então aqui a cadeia cinza, a cadeia azul escura e a cadeia azul clara, tá?
E o que você observa? Que no interior dessa cadeia, você tem uma abundância de aminoácidos vermelhos. Esses aminoácidos vermelhos são as glicinas. Até 1/3 da estrutura do colágeno, de todas as cadeias que compõem o colágeno, até 1/3 dos aminoácidos que compõem são glicinas, porque todo o miolo é preenchido por glicinas, porque é o menor aminoácido que existe, é o aminoácido menor que tem, né? E isso, por ele ser pequenininho, possibilita você fazer curvas fechadas, né? Se ele fosse um aminoácido muito grande, ele não teria como fazer essa curva enovelada, essa curva formando essa alfa-hélice tão fechada, tá? Essa é uma característica do colágeno. Na verdade, o colágeno ele tem basicamente poucos tipos de aminoácidos, tá? Ele tem sempre uma glicina, depois ele vai ter um aminoácido que é a hidroxilisina ou hidroxiprolina, né? Então, muitos colágenos vai ter daí uma hidroxiprolina, por exemplo, e depois um outro aminoácido qualquer. A letra X em proteínas sempre significa qualquer aminoácido. A letra N, numa sequência de nucleotídeos, significa qualquer nucleotídeo. Quais são os nucleotídeos? A, C, T, G, se for DNA, ou, cadê você? Ou U, se for RNA, né? Então, esses são os nucleotídeos. Ah, mas eu não sei qual deles que é. Coloca a letra N. Então, tem lá uma pergunta de prova. Qual é a sequência de nucleotídeos? Aí você vai lá deduzindo. Ah, aqui é o A, aqui é o C, aqui é o G. Pô, caramba, aqui eu não sei qual que é. Aqui vem o T, daí aqui vem o C, daí que vem o G. Pá, não sei qual que é esse daqui. Coloca a letra N. Não vai estar errado. Tá? E na sequência de aminoácidos, você usa a letra X. Então, esse X significa que pode ser qualquer aminoácido. Esta unidade se repete inúmeras vezes para formar a estrutura da alfa-hélice. E aí você tem esta matriz de colágeno, por exemplo, formando a matriz extracelular. Então, o colágeno é uma molécula extremamente importante para a formação da matriz extracelular, que compõe articulações, compõe ossos, compõe na pele, uma quantidade enorme de colágeno na pele, e acima dos 30 anos, você perde, porque até os 30 anos você consegue produzir a mesma quantidade de colágeno que você vai perdendo, né? Então você equilibra, você está no equilíbrio e, na verdade, quando você é jovem, você produz mais colágeno do que você degrada, né? Depois dos 30 anos, você passa a degradar colágeno mais rápido do que você consegue sintetizar. E você perde 1% de colágeno ao ano. Tá? A cada ano, depois dos 30 anos que passa, né, você vai perdendo 1% de colágeno. Então, com 60 anos, você tem 30%, você tem 1/3 a menos de colágeno que você tinha quando jovem. E isso leva, então, ao processo de envelhecimento. É isso que leva à formação de rugas, flacidez da pele, etc. É claro que se você repõe o colágeno, principalmente através de colágenos já hidrolisados, isso pode ajudar, mas você não basta também você só ingerir os aminoácidos, porque nós temos condições de produzir o colágeno. A questão é os mecanismos de
de expressão gênica que modulam, que regulam a diminuição da síntese do colágeno no nosso corpo a partir dos 30 anos. É por isso que ocorre essa queda, essa diminuição, né? Então não basta simplesmente fazer uma suplementação de colágeno, né? Você precisa favorecer todas as vias de síntese desse colágeno através de microelementos como vitaminas e minerais, além, né, de facilitar o processo através do colágeno hidrolisado ou dos aminoácidos que compõem o colágeno. Com isso nós encerramos o nosso estudo de proteínas. Depois nós vamos estudar um tipo específico de proteína, que são as enzimas, mas o estudo de proteínas nós encerramos aqui. Muito obrigado.